É que eu acho o Paulo Guedes, ele é muito didático, ele consegue falar de economia sem muitas elucubrações técnicas. Mas se fosse o professor, eu admiro muito o Paulo Guedes, o ministro, exatamente por isso. E nesse mister, Emílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Posso? Professor também. Pois não. Mas de direito. Não, mais de direito diminuiu. Professor, mas é de direito. Faculdade Tabajara. Não sei se você conhece. Não é, professor? Tabajara. Não faz regra de 3 compostas. A nossa Constituição é um campo fértil para o ativismo judicial. E, infelizmente, o Supremo tem se mostrado muito ativista e tem atrapalhado a política econômica do governo. A gente viu o tempo todo, tentativa de redução de carga tributária sendo boicotada pelos ministros. A qualquer pretexto, eles usam qualquer fundamento porque a Constituição assim permite. Até que ponto o Ministério teve aí problemas e desafios para superar por conta do ativismo judicial? Olha, você vê que interessante, não é? Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu não estou aqui, é horário de almoço. É horário de almoço. Horário livre, eu posso até tirar a gravata. Pode fazer o que você quiser. Tá como o Paulinho. Assim, como o Paulo Guedes. Paulinho. Não é o ministro. Tirou até a gravata. Não é o ministro. Tirou a gravata. Justamente, qualquer coisa que eu falar é a pessoa física, é o brasileiro. Show. É o brasileiro, cidadão que falou. Tendo dito isso, minhas palavras evidentemente vão refletir um trabalho que teve a ajuda de muita gente em Brasília. Tem sempre o pica-pau de um lado, sim, mas tem sempre o cara que vem, pega o baldinho também, ajuda a tirar a água da arca enquanto a arca vai avançando. E isso vale para tudo. Na mídia, tem gente que está sempre batendo contra, mas tem gente que está tentando buscar a verdade. No Congresso a mesma coisa, tem a turma que está sempre batendo e tem a turma, às vezes até na oposição e às vezes na situação que estão construindo um Brasil melhor. Vale a mesma coisa no Supremo, nós tivemos várias dificuldades, o Supremo nos ajudou. A Constituição brasileira é complexa, ela foi feita num momento lá atrás onde deixou uma série de complexidades, deu algumas direções interessantes, por exemplo, o mais Brasil, menos Brasília está na Constituição. A ideia de descentralização dos recursos e das atribuições para estados e municípios, porque o povo vive nas cidades, o povo não vive em Brasília. O ministro carregando dinheiro na mão lá é um perigo, o cara pode cismar de fazer uma opção de coisa. Agora, quando você desce o dinheiro, como a gente desceu durante a crise, e isso inclusive foi muito mal interpretado, isso que eu falo que faltou muita comunicação. Furar o teto, claro. O teto é para o governo federal não crescer. No primeiro ano nós chegamos lá, a exploração de petróleo estava parada há 8 anos, nós retomamos justamente as concessões, a venda dos campos, e dos 90 bilhões que nós arrecadamos, nós queremos repassar para os estados 20 bilhões. Furar o teto, claro, o teto foi mal construído. O teto é para o governo não crescer, eu queria diminuir o governo federal, ficar só com 70 e passar 20 para o estado, furou o teto. Aí no segundo ano, furaram o teto de novo, estão enfraquecendo o arcabouço fiscal. Fake news. Quer dizer, o teto, no espírito, o teto é para não deixar o governo federal crescer. Eu não estava deixando, o governo não está crescendo. Nós vamos deixar a população brasileira morrer? Não, nós vamos repassar a renda básica para eles. Não é o governo federal que está inchando. Enquanto isso, eles dizendo, populismo fiscal. Não, nós estamos lutando contra a pandemia. Resultado, os gastos eram 19% do PIB, foram para 26%. No ano seguinte voltaram para 18,7%. Desabaram. Por quê? Nós não deixamos gastos transitórios com a saúde virarem gastos permanentes com a máquina. Não deixamos a máquina inchar. No terceiro ano a mesma coisa. O Supremo nos deu alguns precatórios, são pagamentos judiciais. E você tinha 2 comandos inconsistentes. Você só pode gastar 90 bilhões por causa do teto. Você vai gastar nos programas sociais, educação, saúde, ou vai pagar as dívidas? Um dos 2 comandos estava errado, tinha que anular um dos 2. O Supremo nos ajudou a parcelar esse meteoro, eu chamei de meteoro. Caiu um meteoro na nossa cabeça. Aí o Supremo disse, olha, já caiu antes nos estados. Nós mandamos pagar, até por vaidade. A Justiça mandou pagar, tem que pagar. Vai quebrar os estados e municípios, não tem dinheiro para pagar. Então o que faz? Fraciona. Aí nós fracionamos, mas assim, 90% das causas, são 16 ou 17 bilhões, todo mundo paga em dia. Agora, os grandes escritórios de advocacia, os grandes financistas aqui da Faria Lima, esse pessoal que tem causa de 3, 4 bilhões, em vez de assaltar a imagem que eu usava, em vez de assaltar a velhinha, que é o tesouro, que somos nós, filhos, netos, em vez de nos assaltar, faz o seguinte, leva a velhinha no supermercado, presta serviço, enche o carrinho dela, leva tudo, põe na geladeira e recebe seu filho. Quer dizer, tá com pressa de receber o dinheiro? Estamos vendendo o Porto de Santos,
estamos vendendo. A Embraer tinha quebrado, criaram a moeda de privatização, ela está voando hoje de novo, está no ar. Então nós estamos transformando. O precatório daqui a 4, 5 anos, quando olharem para trás, em vez de dizer que furou teto, tal, vão dizer assim, foi uma extraordinária ferramenta. Ajudou a modificar o Estado brasileiro, saindo do Estado empresarial mal sucedido, fazia chapa de aço com prejuízo, quebrar a Eletrobras, quebrar a Petrobras, e está virando, na verdade, um Estado social, vai direto na veia do pobre. Tem um pobre aqui, não cria uma estrutura para um super ministério que passa o dinheiro para um banco público, que passa um dinheiro para um empresário, que depois no final chega um pedacinho desse tamanho só para a população. Não, dá direto na veia, dispensa o intermediário, que são os donos de Brasília e a turma que ameaça. Sim. É o Baronato. O Baronato não quer... Agora deixa eu perguntar um negócio para você. Piratas privados. Sim. Que se associam às criaturas do pântano. Sim. Que se associam ao burocrata corrupto. Mas a boa notícia para todo mundo é o seguinte: tem muita gente boa lá fazendo coisas boas. O Supremo nos ajuda em várias dimensões, atrapalha nas outras. O exemplo dos 2 impostos que você falou. O ICMS foi uma iniciativa do Legislativo. A lei diz o seguinte: baixem esses impostos. Que é estadual, né? Exatamente. O Senado, né, que votou. Exatamente. O Senado e a Câmara votaram, aprovaram em 2 turnos. Aí eu fui conversar com o Supremo, eu converso com eles, falo, olha, vocês não podem ficar fora das 4 linhas. Então, mas eles dizem o seguinte: bom, mas peraí, vocês estão ameaçando a saúde fiscal dos estados e municípios. Vamos observar, vamos ver se é verdade, porque nós, na verdade, o que está acontecendo? A economia está vindo forte, a arrecadação está subindo, então mesmo baixando as alíquotas, a arrecadação está subindo. E mais, como o imposto de renda está subindo, e metade do nosso imposto de renda vai para estados e municípios, ele perde no ICMS, mas ganhou no IR. Então o Supremo falou, então vamos fazer o seguinte, bota um checkpoint lá na frente, vamos esperar até lá no final do ano. No final do ano a gente faz a conta. Se estiver perdendo, a gente repara, se não tiver... Está tudo no azul, né? Tá todo mundo no azul. Então, mas isso todo aí foi o quê? Foi o dinheiro da pandemia? Que os caras acertaram as coisas? Porque tá todo mundo quebrado. Foi, Emílio. Perfeita a sua observação. Tava todo mundo quebrado, todo mundo devendo professor, todo mundo devendo 13º, todo mundo devendo os fornecedores, tava todo mundo quebrado. Quando chega a pandemia, nós conseguimos fazer em tempos de guerra o que a classe política não conseguiu ainda ter a coragem de fazer em tempos de paz, que é assumir os orçamentos. Falar, ó, tá bom, tá aqui o dinheiro para a saúde, mas não tem reajuste durante 2 anos. Acabou, entrou todo mundo no azul. 5 mil municípios no azul, porque, na verdade, o funcionalismo nos ajudou extraordinariamente, porque o que aconteceu? Os salários tinham subido 50% acima da inflação. Eles tinham contratado 160 mil pessoas. Os gastos estavam explodindo. Aí, de repente, no meio de uma guerra, você imagina os alemães bombardeando Londres, você imagina se o funcionalismo falasse assim, nós queremos greve, vamos parar o metrô, queremos aumento, senão... Não... Peraí, primeiro você acaba a guerra, depois você conversa, né, de salário. Na hora que nós conseguimos essa pausa, essa breve pausa, justamente porque estavam com salários muito acima do setor privado, tem estabilidade de emprego, podiam trabalhar em home office, estavam numa situação onde poderiam se sacrificar pelo país. Bastou a gente conseguir isso, 5 mil municípios no azul, 26 estados no azul, e eles conseguiram algo que jamais conseguiriam nas suas assembleias legislativas. Ou seja, nós precisamos, desde que eu cheguei lá, eu defendi, olha, nós temos que desindexar, desvincular, assumir os orçamentos públicos. 96% do dinheiro está carimbado, fica 4% livre, uma luta da maior ferocidade para pegar os 4% e todo mundo chamando todo mundo de ladrão. Então, mas agora, isso é a Constituição, né? Então, porque o dinheiro... Carimbado, desde lá de trás. O dinheiro, agora, assim, X tem que ir para a educação, X tem que ir para o lado. E tem um problema que é a negação da política. A política é o ato de decidir para onde vão os recursos públicos. Discricionariedade, né? A discricionariedade. Sim. O que aconteceu com o Brasil? Como a gente vivia na época da hiperinflação, isso é um fóssil que veio daquela época. Naquela época, para proteger, carimbaram tudo. Aí chega hoje, eu conversando com um prefeito, presidente do interior de São Paulo, ele me dizendo o seguinte, olha que barbaridade, nós éramos uma família de 5, 6 filhos, eu, por exemplo, tenho 5 irmãos, ele me contando, né? Sou prefeito, tenho 5 irmãos, e na época eram 56, 60 milhões de jovens no ensino básico. Depois veio caindo, hoje são 36 milhões, daqui a 10, 15 anos vão ser 20 milhões. Então, aquele carimbo do dinheiro está me obrigando a pintar a escola
6 vezes por ano, porque pela lei de responsabilidade eu tenho que gastar esse dinheiro. Eu tenho que trocar o uniforme toda hora dos meninos. Enquanto isso, como nós envelhecemos no interior, a saúde, tá faltando ambulância, faltando hospital, faltando tudo. E o dinheiro tá lá e eu não posso transferir de um lugar para o outro. Eu tenho que desperdiçar de um lado e não consigo suprir do outro lado. Porque é a negação da política. Exato. A negação a política é a arte de dizer o seguinte, olha, vai para cá e não vai para lá. Acabou a guerra do Afeganistão, agora vai ter aumento de salário. Agora começou a guerra, trava o salário. Agora vamos gastar com saúde, tira daqui e passa para lá. A política foi negada. Tá o dinheiro todo carimbado. Então o cara, já que ele não faz política no sentido correto, o que ele vai fazer? Brigar, xingar um ou outro, tentar pegar o dinheiro.